Queria pedir que os irmãos abrissem a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, capítulo 9, e nós lemos do versículo 1 até o versículo 13. Amém? E diz assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazer-o de Lodebar à casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem és teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhe-lhes-á, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor, o rei, mandar a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém. Vamos orar para a gente dar início. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença, Senhor, venho pedir perdão, Pai, dos meus pecados, Pai, das minhas falhas, Senhor. Venho te pedir, Pai, por esse momento, Pai, que estamos aqui, Pai, para ouvir, Senhor, a Tua voz, Pai. Fala conosco, Pai, ministra, Pai, os nossos corações, Pai, aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Que não seja eu, Pai, mas o Teu Santo Espírito, Pai, a falar as nossas vidas, Pai. Porque estamos aqui, Senhor, porque te adoramos, Pai, porque te louvamos, Senhor. E entendemos, Pai, que é preciso estar aqui na Tua casa, Pai, porque queremos te buscar, queremos te adorar, Pai. E te pedimos, Senhor, revela a Tua glória nessa noite, Pai, que a gente venha sair daqui, Pai, cheio, Senhor, transbordando da Tua presença, Pai, que cada um, Pai, que venha encontrar, Pai, que cada um venha encontrar aquilo que veio buscar, Pai, que o Senhor se revele, Pai, que o Senhor se manifeste, Pai, fala, Pai, conosco, Senhor, é o que eu te oro, em nome de Jesus, amém. O tema que Deus colocou no meu coração para trazer essa noite é a nossa identidade como filho do rei. A gente já está na igreja, a maioria aqui, há um bom tempo, e nós nos identificamos como filhos de Deus. Nós somos o filho do rei. Nós sabemos, como o Davi trouxe o louvor aqui, que nós servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E por sermos filho dele, nós precisamos manifestar características da identidade do nosso Pai. E é muito comum, principalmente para a gente que já está na igreja há um tempo, principalmente para mim, que já estou na igreja há um tempo, a gente saber quem é Jesus, quem é Deus,
quem é o Espírito Santo, mas será que a gente está plenamente ciente da nossa parte, da parte que nos cabe dentro do reino de Deus? Porque é muito comum a gente encontrar pessoas hoje que às vezes são frustradas com o Evangelho, ou então abandonaram o Evangelho, acham que Deus não existe, ou que tudo isso que a gente vive aqui é tudo uma emoção. Mas a gente sabe que o Evangelho de verdade não é só saber quem é Jesus, quem é Deus e quem é o Espírito Santo. Existe a nossa parte dentro da aliança. Existe uma contrapartida. Existe que a gente faça um esforço. A palavra de Deus fala que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Então a gente não pode deixar que o fato de nós termos aceitado a Jesus é isso, está feito, e a gente segue a nossa vida. Nós, como cristãos, a gente precisa aceitar Jesus todos os dias da nossa vida. É uma escolha diária. Ser filho do rei, ter uma identidade de filho do rei, é uma escolha de todos os dias. É uma escolha que a gente tem que fazer renunciando a uma série de coisas que a gente sabe que não agrada a Deus. E dentro dessa passagem foi o que Deus ministrou ao meu coração, para que a gente venha a ter uma identidade de filho do rei. A gente começa aqui um resumo da história. Davi, ele foi querer ajudar, cumprir uma palavra que ele tinha prometido a Jonatas há muito tempo. A palavra de Deus fala que Davi e Jonatas tinham um relacionamento de amizade muito especial. Jonatas foi um aliado de Davi quando Saul, pai de Jonatas, estava perseguindo Davi e queria matá-lo. E Jonatas ajudou Davi, sempre esteve ao seu lado. E por isso, Jonatas fez uma promessa a Davi, que ele sempre faria bem a Davi e sempre faria bem a Jonatas e a sua casa. E depois que Davi assume o trono, Saul já tinha morrido e Jonatas também, eles morreram em uma batalha. E ele, quando assume o poder, quando Davi de fato se torna rei, ele se lembra daquela promessa que ele tinha feito. E ele vai procurar onde estão os da casa de Saul para que eu ainda faça bem a eles. E dentro desse outro cenário, e quando estava tudo isso acontecendo, existia Mefibosete, que era o filho de Jonatas, neto de Saul. A palavra de Deus fala que ele foi levado ao Lodebar quando ele tinha 5 anos de idade. Então, assim, imagina uma criança que vivia no palácio. Ele era neto de Saul, filho de Jonatas. Então, ele tinha todo conforto. Ele tinha acesso ao rei. Ele falava com o rei diretamente. Ele estava com o rei todos os dias. Ele tinha acesso. Ele morava no palácio. Ali era o lugar que ele nasceu. Ali foi o lugar que ele foi criado até os 5 anos de idade. Mas, por conta de uma infelicidade, Mefibosete é tirado de Jerusalém, é tirado daquela cidade e é levado a Lodebar. E a primeira coisa que acontece ele não se identifica mais com alguém da família real. Mefibosete era só mais um morador de Lodebar, assim como todos os outros. Ele não era mais o neto de Saul, ele não era mais o filho de Jonatas, essas pessoas já nem existiam mais. Mas ele ainda era da família real. E mesmo sendo uma pessoa de linhagem real, ele estava vivendo como qualquer um do povo. Ele não estava mais ali com o rei, ele não sentava mais à mesa do rei, ele era como qualquer um. Então, a primeira coisa que aconteceu quando Mefibosete saiu daquela cidade, ele perdeu a identidade dele de participante da família real, ele também perdeu a comunhão que ele tinha com o rei. Então, a primeira coisa que acontece quando a gente começa a ter dúvidas da nossa identidade como filhos do rei, da nossa identidade como filhos de Deus, a nossa comunhão com o rei, ela também é perdida. A gente começa a não orar mais como a gente orava antes. A gente começa a ler a Bíblia com menos frequência. A casa de Deus passa a não ser prioridade. A gente passa a colocar a presença de Deus, estar à mesa com o rei, como se fosse como qualquer outra coisa. Mefibosete, ele sentava numa mesa para comer, não era mais a mesa do rei. Ele sentava à mesa, ele comia, mas não era mais a mesa do rei. Ele vivia tudo que ele fazia antes, mas ele não era mais na presença do rei.
E assim é nas nossas vidas. Quando a gente começa a exercer uma identidade de filho de Deus um pouco mascarada, um pouco distante, a gente perde a comunhão com Deus. Isso é automático. E eu queria pedir para que os irmãos abrissem a palavra de Deus na primeira epístola de João, capítulo 1, a gente vai ler do versículo 6 ao 7. Capítulo 1, do versículo 6 ao 7. E diz assim: Peraí que eu abri errado. Estava estranhando. Capítulo João 1, do 6 ao 7. Já estava em Pedro, não estava fazendo muito sentido. E diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, um ponto importante para a gente ter comunhão com Deus, para a gente ter comunhão com o corpo, é a gente andar na luz. A gente não pode se enganar que a gente pode ter uma vida de comunhão com Deus de qualquer forma, a nossa maneira. A palavra de Deus deixa claro o que é uma vida de comunhão com Deus. É uma vida que anda na luz. É uma vida que anda no caminho proposto por Deus. E essa vida é uma vida que nós devemos escolher, que nós devemos estar dispostos a viver essa vida. Para manter comunhão com Deus, não podemos andar nas trevas. É preciso entender que a nossa adoção como filhos também nos exige certas ações. Como eu falei lá no início, nós sabemos quem é Deus, nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos quem é o Espírito Santo, mas será que nós sabemos a parte que nos cabe dentro do reino de Deus? Agora, o exemplo de Mefibosete, a gente viu alguém que perdeu a identidade e por isso perdeu essa comunhão. Mas para fazer mais sentido, a gente está falando toda essa questão de identidade e sermos identificados como filho do rei, eu queria falar um pouco sobre o que é identidade. Porque às vezes a gente está falando, tá bom, eu tenho que ter uma identidade de filho de Deus, mas o que é essa identidade como filho de Deus? A palavra de Deus fala que lá na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 7. A identidade como filho de Deus, ela é muito bem definida nesse capítulo. E diz assim, do versículo 4 até o versículo 7. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor de sua glória, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, a nossa identidade de filho do rei, nós devemos ser santos, irrepreensíveis, e a nossa vida deve louvar a Deus. Porque nós, como filhos de Deus, nós devemos expressar, nós devemos ser um reflexo também do nosso Pai Celestial. Eu, Natália, sou filha da Verônica e do Márcio. Existe um grande debate de quem, de fato, eu pareço, mas eu lembro os dois. Eu tenho características físicas dos dois, eu tenho características de personalidade dos dois. Então é normal que eu, como filha do Márcio e da Verônica, me pareça com o Márcio e com a Verônica. Então a gente, como filho de Deus, nós devemos parecer também com Deus. Eu não posso falar que eu pareço que eu sou filha de Deus, mas eu, quando estou no mundo, eu sou como os do mundo. Eu não posso falar que eu sou filha de Deus, mas quando eu estou no meu trabalho, na minha faculdade, as pessoas nem sabem que eu sou filha de Deus. Sabe? Porque você se comporta tão igual ao mundo, você faz as coisas tão igual ao mundo, que a sua vida já não reflete mais aquele que te chamou. Às vezes a nossa vida está completamente perdida, porque a gente não percebeu que nós temos uma identidade
que já nos foi dada, que é a identidade celestial, não é a identidade desse mundo. E eu e o Daniel, a gente sempre conversa essas coisas lá em casa, porque ele trabalha em um lugar, né, eu trabalho no outro, e a gente já namora há muito tempo. Desde que o Daniel está nesse trabalho, a gente é namorado, a gente é casado, e as pessoas se incomodam com o fato de que eu e o Daniel, a gente não bebe. As pessoas no mundo acham isso um problema enorme. Todo lugar que a gente está, tanto eu e ele juntos com algumas pessoas do trabalho, tanto eu no trabalho dele ou no meu, as pessoas ficam toda vez que tem uma confraternização, alguma coisa, as pessoas ficam, mas vocês não bebem. Mas vocês não bebem. Mas vocês não bebem. E a gente não bebe. E tá tudo bem não beber. Porque eu sei o motivo pelo qual eu não bebo. Eu sei que eu não bebo porque dentro daquilo que eu acredito ser o cristianismo, dentro da minha identidade como filha do rei, ter um comportamento de consumir bebida como o mundo não se encaixa, sabe? Não foi para isso que Deus me chamou. E a gente precisa saber para que Deus nos chamou. A gente precisa saber qual que é a nossa identidade em Cristo. Porque quando a gente não sabe, a gente começa a parecer com todo mundo. Porque se eu não sei quem eu sou, vai ser muito fácil quando eu estiver numa rodinha de amigos eu me parecer com aqueles amigos. Quando eu sair daquela rodinha, eu me parecer com outros amigos. Fica aquela pessoa, eu acho que todo mundo às vezes tem um amigo assim, aquele amigo que é influenciado pelo grupo, sabe? Que teve a fase roqueira, que teve a fase de ouvir a música sertaneja, e isso mudou alguns grupinhos, depois foi para a faculdade com outra pessoa, e na escola era uma pessoa, porque são pessoas que não sabem quem são. E nós não podemos ser essa pessoa. E Mefibosete, ele saiu do palácio, ele saiu de tudo aquilo que ele conhecia, de tudo aquilo que ele foi chamado para viver. Porque Mefibosete não foi chamado para viver em Lodebar. Mefibosete, ele veio da linhagem real, ele era neto do rei, ele era filho daquele que ia herdar o trono. Deus chamou Mefibosete para outras coisas, não era para ficar em Lodebar. E eu queria que os irmãos abrissem também no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A gente precisa saber onde está a nossa vida, onde está o nosso coração, onde está afirmada a nossa identidade. Porque por mais que a gente esteja aqui, mas a nossa identidade não esteja refletindo o nosso Pai, infelizmente a gente só pode estar refletindo o inimigo das nossas vidas. Ou a gente reflete uma coisa, ou a gente reflete outra. E se a gente não tem esse discernimento, a gente está se enganando, a gente está perdendo tempo. A gente está aqui para cumprir um protocolo, a gente está aqui para fazer da igreja um lugar social, a gente está aqui para viver, eu já venho todo domingo mesmo, não tenho outro lugar para vir, estou aqui. Só que, mais uma vez, não é para isso que Deus nos chamou. Assim como não foi para isso que Deus chamou, como Deus não chamou Mefibosete para viver em Lodebar, Deus não tem para a gente uma vida de identidade falsa. Deus tem uma vida onde nós temos que ser plenamente filhos de Deus. Não existe meio filho de Deus. E ser filho de Deus, ter a identidade do filho do rei, implica você servir ao rei. E, como eu falei, a história conta que Mefibosete foi levado para Lodebar com 5 anos de idade e viveu lá até a sua fase adulta. Foram anos vivendo longe do palácio, anos longe de Jerusalém. Ele, como descendente do rei, não combinava com o ambiente daquele. E, assim como nas nossas vidas, tem ambientes que não combinam com a gente. Mefibosete não combina com Lodebar e eu e você não combinamos com o lugar de pecado. Eu e você, nós não combinamos com um lugar que está distante do reino de Deus. Nós precisamos estar sempre a gente se lembrando disso, que Deus não chamou a gente para viver certas coisas. Deus não chamou a gente para andar como o mundo. Deus não nos chamou para nos parecermos com esse mundo.
Por mais que a gente esteja nele, nenhum de nós, a gente está aqui para viver a vida celestial, sabe? A gente está aqui para a eternidade. Isso aqui é só uma passagem. Eu e você não combinamos com o Odebar. Sabe com que lugar nós combinamos? Com o céu. Deus não nos chamou para esse mundo, mas às vezes a gente se apega tanto às coisas desse mundo que parece que a gente veio para esse mundo. Às vezes a gente se apega tanto a uma porta de emprego, se apega tanto aos amigos, se apega tanto à moda, a coisas que tudo isso vai passar. A gente não pode fazer disso nosso objetivo. O meu objetivo não é ser a maior profissional da minha área. Isso é bom, mas eu estou procurando o céu. Eu não estou aqui para fazer desse mundo o meu sucesso, para fazer desse mundo a minha conquista. Eu estou aqui para viver a vida proposta por Deus para mim. E nós temos que buscar sempre isso, a vida proposta por Deus. Porque se a gente começar a considerar o sucesso do mundo como o sucesso que Deus tem para a gente, nós seremos muito felizes. E nós seremos o pior dos homens. Porque a gente vai estar vivendo tão longe do que Deus quer. Porque Deus não quer só que a gente seja muito bom, profissional. Deus não quer que a gente se vista muito bem. Deus não quer que a gente acumule a maior das riquezas. Deus não tem nada disso pra gente. Porque Ele sabe que não foi para isso que Ele nos fez. Porque isso aqui é um momento, isso aqui é passageiro. Mas tem coisas que são eternas. E é pela nossa vida eterna que a gente tem que estar fazendo o nosso período aqui na Terra. Não adianta nada a gente ver uma vida que não louva a Deus e que não busca a eternidade. É verdade. Mas às vezes, como Mefibosete cresceu em Lodebar. Ele foi para lá com 5 anos de idade. E a palavra de Deus fala que quando Davi foi ao seu encontro, ele já tinha até um filho. Então a gente pode imaginar que Mefibosete já tinha uma certa idade. Pelo menos na fase adulta, Mefibosete chegou enquanto estava vivendo em Lodebar. E ele passou, com certeza, a conviver com as pessoas daquele lugar. Vai ver, Mefibosete passou a ter os valores daquele lugar. Vai ver, Mefibosete passou a ter a cultura daquele lugar. Vai ver, Mefibosete nem se lembrava das coisas que ele tinha aprendido há um tempo atrás, sabe? Pertencendo à família real. E às vezes a gente está vivendo esse estilo de vida. Um estilo de vida de um lugar que deveria ser um lugar de passagem, um lugar provisório. A gente está fazendo desse lugar o nosso lugar permanente. Às vezes a gente está vivendo os valores desse lugar. Às vezes a gente está valorizando o que esse lugar valoriza. Às vezes a gente está com tantos valores do mundo que a gente até se esquece do que a gente aprendeu na igreja, do que a gente aprendeu lendo a Bíblia e passa a valer o que os outros estão dizendo e não o que a igreja diz, o que a Bíblia diz. E é muito importante a gente estar atento ao que a gente tem vivido, ao que a gente tem falado, ao que a gente tem escolhido dar ouvidos. Porque a gente sabe que Jesus vai voltar em breve. Nós sabemos aqui, e eu creio que a maioria dos que estão aqui, se não todos, compartilham do mesmo pensamento de que estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo o fim dos tempos. E não dá mais para brincar. Lá em casa, o Daniel sempre fala também, né? Às vezes acontece alguma coisa, até nós a gente fala, a gente não pode ser como o homem dos últimos dias. A gente não pode ser como o homem dos últimos dias. Porque a palavra de Deus fala que qualquer um de nós estaremos suscetíveis a virar um desses homens se nós não vigiarmos. Então nós precisamos escolher todos os dias, como eu falei lá, ser filho do rei, ter identidade de quem vai morar no céu, de quem vai morar na Nova Jerusalém, é uma escolha de todos os dias. É uma escolha quando a gente acorda, vou amar o meu próximo, eu vou obedecer a Deus, vou me separar do mundo, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, são todos os dias. Não adianta só eu venho da igreja, eu recebi Jesus e é isso. A gente não pode ver esse evangelho raso, e a gente não pode se enganar que isso é o suficiente, porque não é. E é tudo que o inimigo quer. Ele quer que a gente se esqueça
do quão é importante a gente ter uma comunhão com Deus. A primeira coisa que o inimigo quer fazer é que a gente se afaste da comunhão com Deus, como eu falei lá. Quando a gente perde a nossa identidade e a nossa comunhão com Deus é afetada, é o que o inimigo quer. Porque quem não tem comunhão com Deus não lê a Bíblia, não ora, não busca. E se a gente não faz isso, a gente não sabe qual é a verdade de Deus para a nossa vida. E se eu não sei a verdade de Deus para a minha vida, eu vou viver qualquer coisa. Não importa, eu vou viver o que está aí. Porque eu não sei o que me espera lá na frente. Jesus está voltando e se não está, eu estou vivendo o que satisfaz a minha carne. E eu queria pedir para os irmãos abrirem na segunda epístola de Paulo aos Timóteos, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4. Segunda epístola de Paulo aos Timóteos, capítulo 3, do versículo 1 ao 4, diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, não, era até o 4, era até aí mesmo. Então, a palavra deixa claro a característica dos homens dos últimos dias. E nós não podemos ter nenhuma dessas características. E para a gente não ter essas características, nós precisamos saber quem nós somos. Porque só sabendo quem nós somos, nós vamos saber daquilo que a gente tem que se afastar. Eu sou filho de Deus. Eu não posso ser egoísta. Eu não posso ser avarento. Eu não posso ser jactanciosa. Eu não posso ser arrogante. Eu não posso ser blasfemadora. E por aí, e daí por diante. A palavra de Deus vai balizando o que é a identidade de filho do rei. E eu, lendo essa passagem, eu fiquei pensando, caramba, Mefibosete viveu em Lodebar dos 5 anos até a sua fase adulta. É muito tempo. Foi muito tempo que ele viveu longe do palácio. Foi muito tempo que ele viveu fora da presença, fora daquilo que Deus tinha proposto para ele inicialmente. Mas a gente precisa ter a noção de voltar. Porque aqui Mefibosete ficou distante. E ele sabia que o Lodebar não era o lugar dele. A gente sabe que certos ambientes não são os ambientes que Deus tem pra gente. Que certos lugares não são aqueles lugares que Deus quer que a gente frequente, que Deus quer que a gente esteja. E a gente precisa despertar e levantar para vivermos uma comunhão com o Rei. E eu queria pedir para os irmãos abrirem na Epístola de Paulo aos Efésios. Capítulo 5, versículo 14. E diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Deve ter sido chegou um momento, deve ter sido muito conveniente para Mefibosete continuar em Lodebar e ficar por ali. Porque afinal, ele chegou com 5 anos. 5 anos é uma idade muito pequena. Ele era muito novo quando ele chegou. Vai ver que ele nem se identificava mais com o palácio. Vai ver que ele já achava que aquilo não era mais o lugar dele. Mas a palavra fala que o esforço de para Cristo iluminar nossas vidas, para a gente conseguir sair do lugar que nós estamos, também exige a nossa parte, que é despertar e levantar. Que a gente precisa ser uma igreja desperta, uma igreja que não está dormindo, que não está deitada. Nós precisamos despertar, ou seja, sair do estado de sono, sair da morbidez espiritual e despertar para aquilo que Deus já tem proposto para as nossas vidas. Levantar implica sair do estado de prostração,
para vivermos uma vida iluminada por Cristo, cabe a nós a ação de acordar e levantar, para que assim Cristo ilumine nossas vidas. Não é só a gente ficar naquele lugar cômodo, confortável do erro e do pecado. Não, um dia eu vou sair, um dia eu vou conseguir, é que agora eu não tenho forças ainda. Sabe, ficou 7 anos de debate, vai ficar, mas não vou agora, mas tem que ir hoje para voltar para o palácio, mas hoje eu não vou, hoje eu não estou com tanta disposição assim, eu não me sinto pronto hoje. E quantas vezes a gente não se sente pronto hoje para abandonar tantas práticas que não combinam mais com o nosso estilo de vida cristão? Quantas vezes a gente não se sente disposto a ter aquele pontapé inicial que cabe a gente? Porque a palavra de Deus fala que Cristo vai nos iluminar. Cristo vai nos iluminar, mas Cristo ilumina aqueles que estão acordados e aqueles que estão de pé. Então não adianta a gente ficar no nosso lugar, deitado, cômodo, tranquilo, parado, achando que Jesus vai vir e Jesus já está te dando oportunidade, querido, e vamos. A força vem de Deus, mas a atitude é nossa, não é de mais ninguém. Escolher a Deus, ter a atitude de sair do pecado, de sair de ambientes que sabe que não é o nosso, cabe a mim e a você. Jesus vai fazer a parte dele, Cristo vai nos iluminar certamente, mas obedecer é a parte que cabe a nós. Até a Patrícia falou no domingo que passou, né? É muito bom a gente mandar, mas obedecer nem sempre a gente quer. E às vezes é assim, é muito bom exigir do Senhor aquilo que a gente sabe que Ele tem que nos dar. Mas, Senhor, me abençoa, Senhor, eu quero minha vitória, Senhor, se o Senhor me der, eu vou fazer tudo que o Senhor quer. E a gente, às vezes, é muito bom em barganhar com Deus, mas em obedecer, a gente não é. A gente não está disposto a despertar, a gente não está disposto a se levantar para que Cristo venha fazer algo nas nossas vidas. E a gente fica culpando o diabo, enquanto o diabo, na verdade, não tem parte alguma nisso. Às vezes eu e você escolhemos continuar deitados e dormindo, sabe? O diabo não precisou nem fazer nada, ele estava ali recolhido na dele. Dessa vez ele realmente não teve parte em nada, mas porque a gente não soube discernir o que cabe a nós e o que cabe a Deus, a gente fica perdido e achando que as coisas vão melhorar, a gente estando num lugar de pecado, estando num lugar de desobediência, enquanto não vão, sabe? A gente não pode se iludir. E mais uma vez, a gente só não vai se iludir quando a gente sabe quem nós somos em Cristo, o que nós devemos fazer como filhos do Rei, porque uma identidade confusa, uma identidade adulterada, ela gera frustração, ela gera fracassos, ela gera medo, ansiedade. Quantas histórias a gente não conhece de pessoas que às vezes não tiveram a infelicidade de perderem, de serem adotados, tiveram a felicidade de serem adotados e não sabem quem são a sua família, quem foi seu pai, quem foi sua mãe, e isso acaba gerando traumas naquela pessoa. Coisas que ela fica anos se tratando e às vezes só o agir de Deus para que uma pessoa vai se sentir amada, se sentir uma pessoa completa, uma pessoa plena, porque isso vai gerando questões da identidade dela, porque ela não sabe quem é o pai, ela não sabe quem é a mãe, ela não sabe da sua história, de onde ela veio, ela não tem histórias da sua família, e isso mexe com o emocional de qualquer um. Isso mexe com o psicológico. E a gente não pode ter esse comportamento de filhos que foram muitas vezes abandonados ou então que foram esquecidos, porque Deus não nos abandona, Deus não nos esquece. A palavra de Deus está aqui para a gente saber quem nós somos, por que nós somos chamados e para que nós somos chamados. Amém? Eu queria pedir para os irmãos abrirem a palavra na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 10 a 11.
Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Para a gente ter uma vida sem tropeçar, sem vacilar, nós precisamos com diligência. E diligência implica aquele esforço, você está ali se esforçando, você está ali sempre. Com cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Nós temos uma vocação, nós temos um motivo porque fomos chamados e porque fomos eleitos. E a gente precisa saber e procurar sobre esses motivos todos os dias, porque isso vai fazer com que a gente leve uma vida sem tropeçar, uma vida sem vacilar, uma vida firme no Evangelho. E lendo essa passagem também, eu imagino que a Mefibosete podia às vezes até querer sair daquele lugar, mas vai ver, Mefibosete não sabia como. Mais uma vez, ele vivia naquele lugar desde os 5 anos de idade. Uma criança com 5 anos de idade é muito difícil ter senso de direção, né? Isso é desenvolvido depois de uma certa idade. Então, vai ver, ele nem lembrava o caminho para ele poder voltar para Jerusalém. Ele às vezes até falou, tá bom, quero voltar, mas como eu volto? Qual que é o caminho de volta? Eu cheguei aqui com 5 anos de idade, eu nem me lembro mais como eu vim parar aqui. Eu nem me lembro o que me trouxe para cá. E se eu quiser sair daqui, como é que eu volto? Como eu faço? E a palavra de Deus fala que Davi, como eu citei anteriormente, se lembrou da promessa que ele tinha feito a Jonatas e descobre que em Lodebar vivia o filho do seu amigo, vivia Mefibosete, o filho de Jonatas. E ele vai ao seu encontro. Então Davi sai de Jerusalém, onde era o seu palácio, onde era o seu reino, e vai até Lodebar. Lodebar não era um lugar tão perto. Não é como sair daqui do Pichincha para o tanque. Era um lugar que exigia uma certa viagem. A parte de geografia bíblica fala que Lodebar ficava do outro lado do Jordão. E então exigia um esforço Davi sair de Jerusalém para ir buscar Mefibosete em Lodebar. Mas assim que ele soube que Mefibosete estava lá, ele só foi. Ele não pensou na viagem, ele não pensou no trabalho, ele não pensou em quanto tempo Mefibosete estava longe de casa, ele não pensou em nada. Ele só queria Mefibosete de volta à mesa. Ele só queria que o filho pudesse voltar. E ele vai ao seu encontro e ele não se importou com nada, ele só queria encontrar. E Mefibosete, assim que ele vê, eu imagino, qual que era o primeiro pensamento de uma pessoa que estava achando que estava esquecida, que não sabia mais sair daquele lugar e ver ali, diante dos seus olhos, o seu escape. Davi chegou. Davi estava ali e queria saber quem era Mefibosete. Davi não chegou ali por acaso. Tipo, estava passando por aqui, opa, Mefibosete. Não. Ele foi lá intencionalmente. Ele chegou lá para buscar Mefibosete. E às vezes a gente se encontra em situações que a gente quer sair, mas a gente não sabe como sair. A gente fica, realmente, esse estilo de vida não combina mais comigo, esse ambiente não é mais o meu, eu não tenho que estar aqui, mas como eu saio daqui? E a palavra de Deus fala que para Mefibosete, Deus enviou Davi. Para as nossas vidas, Deus enviou Jesus. Para qualquer situação difícil, o nosso escape é Jesus. Para qualquer lugar que a gente esteja, que a gente não quer mais estar, a gente sabe que não é o lugar que Deus nos chamou para viver. Se a gente não tem força, e se está difícil, eu nem me lembro mais do caminho, Senhor. Já tem tanto tempo que eu não vou na Tua presença, eu já nem sei como que ora mais, já tem tanto tempo que eu não oro. Ler a Bíblia, eu acho que eu não completei nem o Evangelho. Mas para tudo isso, tem Jesus que nos dá força. Porque sozinho, irmãos, realmente a gente não consegue. Não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso braço, não é pelo rostinho bonito, é por Jesus.
É somente em Jesus que a gente tem vitória. É somente em Jesus que a gente consegue vencer o pecado. É somente em Jesus que certas situações na nossa vida vão parar. É pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria pedir para os irmãos abrirem na Epístola de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 2, versículo 13. Efésios 2, capítulo 2, versículo 13. E diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos aproxima. Mais nada. Não é a oração poderosa do irmão, do reteté, o poderoso. Não é isso. Não é a oração daqueles que nos amam, da nossa família, dos nossos pais. O que nos aproxima de Deus é o sangue de Jesus. E sem o sangue nós não conseguimos vencer nada na nossa vida. E a palavra de Deus fala também uma outra coisa que eu achei interessante, que quando Mefibosete viu Davi, ele falou para Davi que ele era um cão cego. E os estudiosos apontam que a reação de Mefibosete ao ver Davi, de em todo o tempo pontuar que ele era servo, que ele era o menor dos menores, e tudo isso era porque Mefibosete tinha medo de Davi. Afinal, Mefibosete era o que deveria, assumir o trono, se Deus não tivesse tirado isso da família de Saul e tivesse dado Davi. Então, assim, Mefibosete, pela lógica, era a pessoa que deveria assumir aquele trono, e não Davi. E ele saiu de casa com 5 anos. Então, imagina toda a influência que ele não devia ter, todo o medo que ele não devia ter, porque ele não sabia quem era Davi. Então, ele achava que Davi era aquela figura de medo. Ele achava que aquela figura queria matar ele, porque você ficou escondido aqui e eu vim agora para matar você. Na verdade, não era. Davi estava ali para restituir Mefibosete não só a mesa, mas como também tudo aquilo que era de Saul, as posses, a terra. Ele queria favorecer a vida de Mefibosete. E às vezes a gente se encontra numa relação de medo com Deus. Às vezes a gente fica, mas Deus vai me castigar, afinal eu estou fazendo coisas muito erradas. Eu não tenho nem como chegar em Jesus, porque eu fiz tanta coisa que eu nem mereço estar perto de Jesus, eu nem mereço falar com Jesus, porque imagina, tem coisas que eu fiz que eu acho que até Deus duvida. Só que na verdade, a gente não deve se aproximar nunca com medo de Deus. A palavra de Deus fala que o amor lança fora todo medo. E Deus, o propósito de Deus é que todos nós sejamos salvos, chegamos ao pleno conhecimento da verdade. Deus, Ele quer restaurar as nossas vidas. Deus quer nos curar, Deus quer nos sarar. Então a gente não deve ter, é óbvio que Deus também é juízo, Deus também castiga, Deus também Deus também é fogo consumidor. A gente precisa saber disso. Mas Deus também é amor. E Deus tem amor para aqueles que se arrependem, para aqueles que querem viver a vida proposta por eles. Eu queria falar sobre agora a parte de no segundo livro de Samuel, lá no nosso texto base dessa noite, no capítulo 9, o versículo 13. O último versículo desse capítulo, que diz assim: Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. As nossas limitações não nos impedem de fazermos parte da mesa do rei. As nossas limitações não nos impedem de vivermos em comunhão com o rei. E isso é uma das coisas que o diabo quer fazer com que se torne verdade na nossa vida. Porque às vezes a gente não quer se chegar a Deus, porque a gente acha que não merece, porque a gente acha que está errado demais. Mas o que Deus fez por nós não é por merecimento, foi pela sua infinita graça e misericórdia. Então nós nunca seremos perfeitos.
Não existe perfeição para nenhum de nós, só para Deus. Então, assim, todos nós temos áreas que precisam ser tratadas. Todos nós estamos no processo de aperfeiçoamento. Enquanto a gente estiver aqui nesse corpo, que é mortal, que é corruptível, a gente vai enfrentar situações que vão ser limitadoras para a gente. Mas isso não impede de estarmos à mesa com o Rei. O último versículo dessa noite se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 9 ao 10. E diz assim: Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriareis nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, o que o apóstolo Paulo está falando que quando nós somos fracos, nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas, que realmente faz parte da nossa vida, nós somos fortes, porque nós estamos permitindo que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas. A gente tem que apresentar para Deus as nossas fraquezas, as nossas debilidades, tudo aquilo que a gente às vezes acha que é motivo de nos afastar da mesa de Deus, porque fica claro que não é. Mefibosete sentava à mesa do rei, mesmo sendo coxo de ambos os pés. Ele devia ter uma dificuldade enorme para andar, mas Davi fazia questão que ele sentasse à mesa. A gente pode ter dificuldades enormes, porque é normal ter muitas dificuldades. Acontece com todo mundo. Não é só você que passa por problemas, não sou só eu que passo por problemas. Todos nós temos. Mas nada disso nos impede de termos parte na mesa de Deus. Amém. Amém? E eu queria deixar essa mensagem para a igreja, porque hoje em dia é muito fácil a gente permitir que o diabo roube a nossa identidade em Cristo. É o momento do fim dos dias, a gente está vivendo, sabe, muitos estão apostatando da fé, muitos estão falando sobre movimentos cristãos que fogem completamente daquilo que Deus propôs, que é a sua palavra, e é muito fácil a gente ter uma identidade corrompida, uma identidade adulterada, mas quando a gente sabe quem nós somos, como filhos do Rei, a gente vai conseguir resistir firmes e inabaláveis até a volta de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para a igreja.